Olá, pessoal! Nesse último bloco da nossa lição de terapia da obesidade, a gente vai falar sobre programação metabólica da obesidade, que é um fenômeno que ajuda a explicar o aumento da prevalência dessa doença. Bom, a obesidade ela é uma pandemia e os governos eles utilizam de campanhas que fomentam a alimentação saudável e o exercício físico para tentar combater essa doença. Aqui a gente tem alguns exemplos de propagandas em diversos lugares do mundo que são utilizadas, mas de forma interessante, mesmo com diversos tipos de propagandas diferentes, de campanhas diferentes, nenhum país conseguiu diminuir a prevalência dos indivíduos obesos na sua população. E isso acontece porque essas campanhas, elas na maioria das vezes tratam a obesidade como uma escolha de estilo de vida. E na verdade essa é uma doença muito mais complexa do que isso, que tem relação com origens diversas. Nesse contexto, a Organização Mundial de Saúde lança o Plano de Ação Saúde 2020, que tem como foco a nutrição materna para prevenir a obesidade nas próximas gerações. Então aqui nós temos a capa da cartilha da OMS, que diz que uma boa nutrição materna é o melhor começo da vida. E isso acontece porque no período perinatal, que engloba os meses anteriores à concepção, toda a gestação e o período lactacional, a nutrição materna, seja ela uma subnutrição ou uma supernutrição, leva a mecanismos adaptativos na prole e, consequentemente, alterações metabólicas a curto e longo prazos nessa próxima geração, na prole. E esse fenômeno é conhecido como programação metabólica, que tem relação com o desenvolvimento de diversas doenças, como a obesidade. A programação metabólica ela foi primeiramente demonstrada a partir de estudos epidemiológicos. O pesquisador pioneiro em demonstrar esse fenômeno foi um pesquisador chamado Ravelli, que na década de 70 estudou um período específico da Segunda Guerra Mundial chamado de fome holandesa. Então, nesse momento, a população holandesa sofreu uma grave restrição calórica devido aos intensos bombardeios e ao rigoroso inverno. E Ravelli estudou os homens que foram gestados nessa época. Ele percebeu que quando esses homens eram gestados numa condição de subnutrição materna, existia maior risco para o desenvolvimento de obesidade na vida adulta desses homens, caracterizando então o fenômeno de programação metabólica. Esses indivíduos eles eram programados para desenvolver obesidade em momentos posteriores da vida. Estudos epidemiológicos reforçam esse fenômeno e mostram que diversos outros insultos metabólicos no início da vida têm relação com desfechos negativos em momentos posteriores. Nesse contexto, existe uma rede de pesquisadores que tem seus estudos focados nesse fenômeno da programação metabólica. Esses pesquisadores integram uma sociedade chamada de DORAD, que significa o estudo do desenvolvimento, da origem, da saúde e da doença. Então, são pesquisadores que estudam esse fenômeno de programação metabólica. Bom, mas de forma prática, o que isso significa? Então, por exemplo, na nossa população, aproximadamente metade das mulheres em idade reprodutiva, elas têm sobrepeso ou obesidade. Isso significa um prejuízo para a saúde dessas mulheres, mas também um impacto nas próximas gerações. Uma vez que as mulheres que têm sobrepeso e obesidade têm maior probabilidade com que os seus filhos também se tornem com sobrepeso e obesos em momentos posteriores da vida. Essa ideia de uma característica adquirida poder ser passada para os próximos descendentes foi primeiramente explicitada, demonstrada pelo pesquisador Lamarck no século XIX. Entretanto, essa teoria não foi muito bem aceita nesse momento devido à falta de evidência que isso poderia acontecer. Seguindo os passos de Lamarck, no século XX, o pesquisador Waddington
ele cunhou o termo epigenética, que ajuda a explicar como que uma característica adquirida pode ser passada para os descendentes. O termo epigenética significa literalmente no topo da genética e diz respeito a mecanismos que vão alterar a expressão gênica. Então, aqui a gente tem a capa da revista, né, dizendo por que o DNA não é o nosso destino. Na verdade, a forma como os genes se expressam diz muito mais, pode dizer muito mais sobre o desenvolvimento de saúde ou de doença do que a própria sequência do DNA. Então, por isso que as marcas epigenéticas, elas são tão importantes. Então, nesse momento do período perinatal, a nutrição materna, extremos, né, subnutrição ou supernutrição, podem levar a mecanismos adaptativos na prole, que envolvem modificações epigenéticas nas próximas gerações. Ou seja, o que são modificações epigenéticas? Qual é o conceito de modificações epigenéticas? São aquelas alterações herdáveis na função gênica, mas que ocorrem sem qualquer alteração na sequência de DNA. Por exemplo, a acetilação de caudas de histonas e a metilação do DNA. Por exemplo, regiões promotoras de genes que têm as caudas de histonas ricamente acetiladas e a ausência de grupamentos metil nos sítios CPGs do DNA tem relação com uma cromatina mais frouxa. Consequentemente, a maquinaria transcricional ela consegue acessar mais fácil essa região promotora e existe a maior transcrição dos genes. Por outro lado, quando essas caudas de histonas elas estão pouco acetiladas e existe muita metilação dos sítios CPGs, a cromatina está mais compactada e, consequentemente, a maquinaria transcricional ela vai ter uma dificuldade de acessar essa região promotora e temos, então, a repressão da transcrição gênica. Bom, em momentos iniciais da vida, como a vida intrauterina, essas marcas epigenéticas elas têm alto nível de plasticidade. Então, por exemplo, insultos nutricionais maternos podem alterar como essas marcas são colocadas nessas regiões promotoras e, consequentemente, alterar a expressão gênica nos filhos. Aqui nesse gráfico a gente tem representado por que, por exemplo, o período intrauterino é um momento em que essas marcas elas são muito sensíveis a esses estímulos. Então, nesse momento, aqui é o desenvolvimento embrionário de um camundongo, aqui é o tempo no eixo X e a gente tem no eixo Y o percentual de metilação. Então, quando o gameta masculino se encontra com o feminino, percebam que essas marcas epigenéticas elas são apagadas e isso é importante para que as células desenvolvam a totipotência. E conforme ocorre a diferenciação celular, as células somáticas elas têm essas marcas reprogramadas novamente. E as células germinativas dos fetos também vão sofrer esse processo de apagamento e reprogramação dessas marcas. Então, as células somáticas e germinativas, que vão dar origem aos gametas, sofrem ambas o processo de apagar e reprogramar a inserção das marcas epigenéticas. E por que isso é importante? Então, quando a gente tem a mãe, por exemplo, sendo exposta a uma obesidade materna ou uma superalimentação materna, as células somáticas do feto podem ser impactadas, pode ter uma modificação epigenética nessas células somáticas, bem como os gametas desse feto podem ter também modificações epigenéticas. Então, a gente pode ter a primeira geração impactada, no caso o feto, ou até mesmo a segunda geração impactada, que seria o filho desse feto. Então, essas marcas epigenéticas, elas podem ter uma herança que a gente chama de multigeracional. Por exemplo, num contexto de obesidade materna, a gente tem várias modificações nessa mãe. Então, existe o aumento do aporte nutricional devido à obesidade materna e à superalimentação materna. E existem também alterações hormonais importantes nessa mãe. Qual que é a consequência disso? A modulação da função placentária,
Então, todas essas alterações características da obesidade materna levam à modulação dessa placenta. Consequentemente, os nutrientes que chegam para o feto, eles podem estar modificados. Então, a expressão dos transportadores de nutrientes numa placenta de uma mãe obesa é alterado comparado aos transportadores que são expressos numa mãe que não tem esse aumento de massa corporal. Nesse contexto, eu quero chamar a atenção de vocês para um grupo específico de nutrientes, que são os ácidos graxos poliinsaturados. Esses nutrientes, eles são depositados no tecido adiposo e no cérebro do feto em desenvolvimento. E por que eu estou chamando a atenção deles para vocês? Porque eles são extremamente importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso central dos bebês. Esses ácidos graxos, eles são transferidos através da placenta da mãe para o feto, principalmente na forma de fosfolipídio. E os fosfolipídios, eles são aceptores de metil. Então, por exemplo, uma mãe obesa que tem o transporte placentário alterado pode também ter o transporte desses fosfolipídios alterados para o feto e, consequentemente, uma disponibilidade de grupamentos metil modificada e, então, a modificação de marcas epigenéticas no feto. Nesse contexto de ácidos graxos poliinsaturados, é importante a gente ter em mente que esses lipídios eles são categorizados em duas classes, de acordo com a posição em que ocorre a insaturação, contando a partir do N-terminal. Então, existe o ácido graxo poliinsaturado linolênico, onde essa insaturação ocorre na posição 3, e o ácido graxo poliinsaturado linoleico, onde essa insaturação ocorre na posição 6. Então, tanto o linolênico quanto o linoleico são ácidos graxos essenciais, ou seja, nós não produzimos essas moléculas. Necessariamente, a gente tem que consumi-las através da nossa dieta. Uma vez essas moléculas sendo ingeridas, elas vão dar origem a outros lipídios. Então, o ácido linolênico vai dar origem ao EPA e ao DHA, que são lipídios específicos e também muito importantes para o neurodesenvolvimento do feto. Já o ácido linoleico, ele vai dar origem ao ácido araquidônico, que é um ácido graxo da série ômega 6, que também vai ter a sua importância, por exemplo, para o neurodesenvolvimento. Qual que é a questão relacionada à nutrição materna e esses ácidos graxos? A dieta ocidental, que é a dieta que a gente está exposto, ela tem um desbalanço muito importante enquanto a gente consome de cada um dessas séries de lipídios. Então, uma dieta ocidental convencional, ela tem muito mais ácidos graxos da série ômega 6 comparado a ômega 3. Então, a gente tem mais ou menos a relação de 1 para 20. A gente ingere 20 vezes mais ácidos graxos ômega 6 comparado ao ômega 3. E a recomendação é que uma gestante ingira proporções equivalentes desses ácidos graxos. Já foi demonstrado, por exemplo, em roedores, que a suplementação perinatal materna com ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 tem um efeito importante na prole macho adulta de roedores. Então, quando existe a suplementação materna de ômega 3, esses animais eles têm menor glicemia, menor lipidemia e menor percentual global de metilação no fígado. Esses ácidos graxos eles também são importantes no momento da lactação. Então, o leite materno ele é rico em ácidos graxos poliinsaturados. E já foi demonstrado que as mulheres que têm sobrepeso e obesidade, elas têm maior razão de ácidos graxos poliinsaturados ômega 6 comparado a ômega 3 no leite. E qual que é a consequência disso para os filhos? Bom, quanto maior a concentração de ômega 6 no leite, maior foi o índice de massa corporal das crianças e menor foi o score de função cognitiva dessas crianças. Ou seja, demonstrando então a importância de uma nutrição materna rica em ômega 3 para o combate da obesidade e para o neurodesenvolvimento das crianças.
Então, quando a gente fala de campanhas para combater a obesidade, além daquelas campanhas que a gente viu no início do bloco, é importante que os governos fomentem, por exemplo, a saúde no período perinatal. Então, é importante focar na população que está em idade reprodutiva, porque a saúde dessas pessoas tem impacto nas próximas gerações. É importante ampliar o aconselhamento nutricional nas consultas de pré-natal, porque a nutrição da mãe tem impacto direto na saúde dos filhos e pode, inclusive, programar essa criança para ser obesa na sua vida adulta. É muito importante fomentar o aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. O Brasil, ele tem apenas 41% das mulheres conseguem amamentar os seus filhos durante esse período, e a meta da OMS é que esse percentual atinja 50% em 2025. E para que isso seja possível, esse aleitamento materno, tem muita coisa que o governo pode fazer para fomentar essa questão. Então, por exemplo, uma legislação trabalhista que permita que a mãe consiga amamentar o seu filho por 6 meses, no mínimo. Uma legislação que regularize o marketing dos substitutos do leite materno. Essa indústria, ela tem um marketing muito violento, então tem alguns dizeres nos rótulos que eles deveriam ser revistos, né? Porque levam a crer que essas fórmulas são melhores do que o leite materno, e isso não é verdade. Nada é melhor do que o leite materno pro bebê. E também é muito importante aqueles profissionais da saúde que fomentem e apoiem as mães nesse momento, seja recomendando o aleitamento e seja mostrando como ele deve ser feito, a amamentação. E agora, pessoal, eu queria chamar rapidamente a atenção de vocês para uma questão bastante atual, né? Eu falei para vocês que a obesidade é uma pandemia e agora a gente está vivendo também uma outra pandemia, que é o Covid-19. Então, a gente tem, atualmente, essas duas pandemias coexistindo. Então, nesse mapa, a gente tem a prevalência, quanto mais intensa a cor, maior é o número de casos de Covid-19. E nesse mapa, em vermelho, quanto mais intensa a cor, maior é o número de casos de pessoas com obesidade. E se a gente funde esses dois mapas, a gente percebe que, principalmente nos países em desenvolvimento, a gente tem essas duas pandemias coexistindo, né? A pandemia do Covid-19 e a pandemia da obesidade. E isso é preocupante porque já foi demonstrado que indivíduos obesos e diabéticos evoluem pior quando eles são acometidos pelo Covid-19. Então, 1 a cada 3 pacientes que necessitam de UTI, ventilação mecânica, ou que morrem por Covid-19, eles são obesos ou diabéticos. E também a pandemia do Covid-19 representa uma ameaça para o período perinatal. Por quê? Ela aumenta o estresse materno. Então, pelo medo de se contaminar ou pela questão da crise financeira, isso é um momento muito estressante. Então, aqueles filhos que são gestados nesse momento estressante, eles podem ser programados para desenvolver obesidade, por exemplo. Tem estudos que mostram que o aumento do estresse materno leva ao aumento de adiposidade nos filhos e, consequentemente, o desenvolvimento de obesidade. A gente tem o desvio dos profissionais de saúde para trabalhar em resposta à pandemia do coronavírus, e isso pode deixar essas grávidas menos assistidas, seja devido a menor aconselhamento nutricional, menor apoio no momento da amamentação. Então, esse também é um panorama complicador para o período perinatal. É importante ressaltar que não foi detectado coronavírus ativo no leite materno de nenhuma mãe que tenha confirmação ou suspeita da doença. Então, é muito aconselhável que, através de medidas de higiene, essa mãe não deixe de amamentar os seus filhos nesse contexto de pandemia do Covid-19, porque a amamentação pode levar à redução do risco de desenvolvimento de várias doenças nessa criança. E não foi demonstrado que o vírus ele está ativo no leite materno.